Olá, pessoal! Hoje eu venho aqui apresentar a vocês o Délbio de Donato, um cidadão idoso de 84 anos que vivenciou a vida política do Brasil, um trabalhador, eleitor praticante e que nos dará grandes contribuições, né, para essas eleições do dia 30 de outubro. Nós estamos apenas a 2 dias das eleições e é um momento muito importante e crucial para todos nós e para o Brasil. Portanto, por favor, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e compartilhem. Boa tarde. Realmente idoso é verdade. 84 anos. E comecei a participar de eleições, votando desde cedo. Né? Eu tirei título há tantos anos atrás. Hoje, com 84, vocês podem imaginar. Tudo que eu lembro perfeitamente, porque tudo cai em cima da vida do trabalhador, qualquer trabalhador, de qualquer nível, do mais simples ao maior executivo. Por quê? Porque tem um efeito muito grande tudo que um presidente da República faz ou deixa de fazer. Então eu vou falar em poucas palavras, porque eu não quero cansar ninguém com as minhas opiniões próprias, mas quero dar um alerta no bom sentido, sempre no bom sentido, porque eu aprendi isso na minha vida do dia a dia, querendo ver um Brasil feliz em todos os quadrantes, norte, sul, leste, oeste, deste país tão gigantesco que vocês conhecem. Porém, muitos não conhecem o passado político do Brasil. Então eu me refiro desde 64 para pegar o mais recente, uma necessidade de eu falar da história do Brasil, não falar realmente do sentido político que vivenciei como um cidadão, e os outros milhões também vivenciaram comigo, e muitos estão começando agora. E é extremamente importante para os mais jovens que talvez não conheçam a história política do Brasil desde a Revolução de 64. A Revolução de 64, a maioria conhece, foi a única do Brasil, feita por militares do Exército, Aeronáutica e Marinha. E ela então ficou na história, marcada como Revolução de 64. Quem foi o primeiro presidente nomeado pelo gabinete da ditadura? Humberto de Alencar Castelo Branco. Mas eu me lembro de uma coisa tão estranha, que este general era um general viúvo, não tinha a primeira-dama, mulher dele, ele era viúvo, porém era de uma nobreza e sinceridade muito grande. E aquilo me causou na época, admiração. A gente está olhando, não importa que tenha 15 anos, 16, 14, 17, a gente enxerga, eles enxergam. E ali eu estava vendo um caminho bonito, bacana, na minha forma de ver, do comportamento de Humberto Alencar Castelo Branco. Mas uma coisa estranha aconteceu nessa situação. Ele, ao embarcar no seu avião, sendo levado, né, como passageiro, em Brasília, um avião da FAB, levantando o voo, bateu de leve no avião que estava o Alencar Castelo Branco. E o avião caiu, o Alencar Castelo Branco morreu. Tudo bem, é um acidente acontece. Embora para mim pareça estranho, mas é acidente. E foi classificado como um acidente. Mas é estranho, mas tudo bem.
Passando disto, nós entramos para o segundo presidente militar nomeado, Costa e Silva, que demonstrou para mim, estou dando sempre a minha opinião pessoal, demonstrou para mim uma certa fragilidade, até da forma de falar ou de se dirigir ao povo brasileiro, que é um dever do presidente da República, mas não me agradou a mim, não me agradou porque eu não sei, nem a favor nem contra, simplesmente não agradou. E, coincidentemente, ele morreu de um acidente vascular cerebral, teve um derrame, o Costa e Silva, e morreu. Em seguida entrou um general garboso, conhecido, Ernesto Geisel. E esse presidente, sim, ele cumpriu o mandato dele. Ele tentou desenvolver o Brasil na área da Amazônia, começando a construir, não sei se por descuido dele, erro, falta de cálculo, a Transamazônica. Que, para vocês saberem, embora tenha o nome de Estrada Transamazônica, que ela iria lá do Maranhão até a Colômbia, ela ficou no meio do caminho. Gastou ali milhares e milhares de reais, etc. Muito dinheiro, sem terminar nada. Hoje o caminhão para andar lá, ele atola mais do que ele anda. Bom, passando de Costa e Silva, que aconteceu isso que eu falei, morreu de derrame cerebral. Aí entrou esse Ernesto Geisel, que cumpriu o seu mandato integralmente, fazendo coisas boas, de certa forma, e agradando, na minha opinião, o povo brasileiro, dentro do regime de ditadura, onde ele tinha como seu ajudante direto um homem que muitos conheciam e talvez muitos não conheçam hoje, que chamava Jarbas Passarinho. Este Jarbas Passarinho, ele era político e dava os recados dos generais, tanto no Congresso, como dentro do Planalto, em Brasília, e etc. Em seguida vem Garrastazu Médici, que também cumpriu o seu mandato. Mas não sei se ele foi bom para o povo. Eu não estou falando aqui em termos de esquerdismo, nem de direita, nem de esquerda, não estou falando isso, não. Eu estou falando como um cidadão trabalhador, que eu trabalho desde 14 anos de idade, registrado, onde hoje é Unibanco Itaú, era Banco Moreira Salles. Eu era um office boy quando entrei lá com 14 anos. E participava relativamente da vida política, porque abrangia toda a nossa vida, né, com o preço dos mantimentos, aluguéis de casa, como ainda é hoje, tem essa participação. E depois do dificuldade de falar, né, Garrastazu Médici, entrou o próximo militar nomeado, João Batista Figueiredo. Foi o último militar? O João Batista. Foi o último militar. Figueiredo. Ele era da cavalaria do Exército E chegou a general e fazia parte do gabinete dos generais que comandavam o Brasil. Esse foi o último militar general que assumiu a presidência do Brasil. Ele, certa hora, ele era bom, ele gostava de futebol, então tinha uma certa comunicação com o povo, uma vez ou outra, não era muito chegado a falar, o Figueiredo, e continuou a vida do Brasil, sem grandes progressos. Apenas eles achavam, os militares, que eles tinham endireitado o Brasil para sair da esquerda e ficar na direita, ao lado dos Estados Unidos, que é o que se acreditava na época, desde o Jânio Quadro, que foi antes da Revolução, o Jânio Quadro, o último presidente civil, ele com o vice João Goulart, que quando teve a Revolução ele estava visitando a China,
para fazer negócios, eu não sei o que era, mas tudo dava a entender que ele, o Jânio Quadros, Jangular e outros que houveram pareciam ser de esquerda. Como eu falei, eu não era muito ligado à esquerda, à direita, nada. Era ligado profundamente ao meu trabalho em produzir e seguir em frente com a minha família. Então, eu estou dando uma passagem nessas pessoas porque nós temos que conhecer um pouco do passado dos últimos 70 anos. Aí acabou, de certa forma, em 85, a tal revolução que começou em 64, sob o domínio dos militares no Brasil. Houve uma abertura onde seria eleito o primeiro presidente civil chamado Tancredo Neves, muito conhecido. Foi uma comoção nacional. Ele era bom. Foi uma grande comoção. Ele era bom, simples para conversar, se escutava as entrevistas dele, o movimento dele dentro da Câmara dos Deputados e conversas com outros presidentes. A gente assistia aquilo pela TV da época. Então era agradável ver Tancredo Neves. E eu tenho certeza que o povo ali iria ficar contente com Tancredo Neves, e iria ficar. Mas, infelizmente, ele teve uma doença muito grave e veio a morrer. Eleito. Na véspera de assumir, ele morreu. Aí, os generais, ainda mandando na situação, chamaram José Sarney. E, numa ligação, o general Goberido Couto e Silva, para ser mais exato, daquela turma, ligou para o José Sarney e falou: você assumiu. Ele era o vice? Presidente. José Sarney era o vice de Tancredo Neves? De certa forma ele era, mas não quis dizer que ele seria o presidente. Sim. Quando morreu Tancredo, que foi uma comoção nacional. As pessoas ficavam lá, ao lado do Hospital das Clínicas, onde é o INCOR, orando com um terço na mão. Centenas e centenas de pessoas, para que Deus salvasse a vida de Tancredo Neves. Para a gente verificar no passado, que eu me lembro perfeitamente, que seria um ótimo presidente. Mas ele, não sei se ele encobriu a doença dele, de verticolite no intestino, com infecção, que ele acabou morrendo com infecção generalizada. E foi uma comoção nacional gigantesca. Aí quem seria o próximo? Porque aí, novamente, os militares estavam de olho, eles queriam passar a presidência para o civil, mas eles não queriam oportunista. Então eles ligaram à noite para o José Sarney e falou: você, Goberido Couto Silva, general, ligou para o José Sarney e falou: é você que vai ser o presidente, você pode vir para assumir. Então assim entrou José Sarney na história de presidente da República, que ele fez o mandato dele até chegar a novas eleições, aonde o próximo escolhido pelos militares foi Fernando Collor de Mello, de Alagoas, muito pouco conhecido na região sudeste do Brasil. E aí o povo mesmo, na esperança de ver um homem jovem, que o Fernando Collor era, aonde a esposa dele ajudou muito nas aparições em público, era uma jovem muito bonita de Alagoas, e aquilo cativou o público brasileiro. Foi a direta já, né? Era, começando no movimento das diretas já. Mas com a mão dos militares indicando quem seriam os da direta já. E os da direta já foi apresentado o Fernando Collor de Mello, que assumiu a presidência da República.
A esperança do Collor de Mello, por ser jovem na época, uma esposa bonita, agradável ao público, como primeira-dama, e o povo estava, sabe, na quase certeza que ia dar certo, com um camarada que parecia ser que iria lutar em prol do desenvolvimento do Brasil e dos seus cidadãos. Ou seja, acabando com a tal pobreza que é crônica. Todo mundo fala nisso. Sempre é acabar com a pobreza, que ela é crônica. A caça dos marajás, não era isso que ele pregava? Sim, o Fernando Collor de Mello implantou realmente, na época dele, a tal caça aos marajás. Quem eram os marajás? Eram funcionários públicos que ganhavam uma fortuna em relação ao povo. E até executivo. Então, o cara ganhava uma nota e não se sabia o que eles faziam. Só tinha o apelido de marajás. Esse apelido foi dado por Fernando Collor de Mello, que disse que iria ir atrás de todos os marajás para lutar, tirar eles daquela... Muito bem. Continuando essa história que vocês, os mais novos, talvez não conheçam, por isso que eu estou passando em um por um, desta forma, o Fernando Collor acabou sendo, tendo impeachment em 1 de outubro de 92. Por quê? Era um cara que todo mundo gostava, um casal brilhante, espetacular, mas só que apareceu logo em seguida no bracinho dele, de braço dado com ele, um corrupto. Mas corrupto é apelido. Que o cara queria pegar tudo que pudesse pegar de grana, ele queria pegar. O ajudante direto do Fernando Collor, na época. E a ministra que... Olha, como ministra, eu não sei de onde surgiu, porque eu não conhecia, tá? Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello. O nome é até interessante, Cardoso de Mello, mas não tem nada a ver com o parentesco de Fernando Collor. Mas era a ministra da Fazenda. E ela aprontou, em termos de povo, de cortes, de verba e etc., uma grandeza. Aonde o povo pensava que aquele era o salvador da pátria. Novo, cheio de força, indicado pelos militares e apoiado inteiramente pela Rede Globo de televisão. E, infelizmente, para ele não segurou a ponta por causa do ajudante dele, o principal ajudante dele, assistente dele, que era altamente corrupto, e deu na impeachment de Collor em outubro de 92. Mas só um adendo, mesmo a TV Globo, depois, como nós, população também, fomos enganados, a TV Globo também depois se pôs contra, né? Ela não ficou a favor. Não, claro, dessa corrupção, nem poderia. Né? Nem poderia porque o tombo do Collor mexeu extremamente com a população. Por quê? Vem com uma revolução, supostamente para endireitar o país, levando o país para a direita, e que depois de Tancredo Neves e José Sarney, povo, né? todo mundo pensava que o Brasil estava na linha, além de caçar os marajás pelo Fernando Collor, que não caçou nada, mas também teve o seu problema de corrupção dos seus assistentes diretos. E depois de Collor? Depois de Collor veio Itamar Franco. O vice, né? Foi o próximo, que era o vice de Itamar, exatamente, era o vice do Fernando Collor. Assumiu Itamar Franco. Olha, Itamar Franco, ele não era muito conhecido, assim, no povão, não era. Mas como ele assumiu, ele começou a tomar algumas medidas na área financeira que foram boas para os brasileiros. Foram boas. E foi caminhando, entrando outra vez numa área de centro, e não nem de direita e nem de esquerda, mas uma área mais ou menos de centro para a esquerda, se eu estou me fazendo entender. E aí foi eleito, após Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso.
O Fernando Henrique Cardoso é muito interessante a história dele, porque ele foi um perseguido da Revolução. Ele teve exilado, ele morou muito tempo no Chile, ele foi professor no Chile, enquanto ele estava exilado, primeiro na Europa, depois no Chile, e como começaram a receber de volta diversos exilados, ou pelo menos os melhores, não muito agressivos, porque não havia agressividade no Fernando Henrique Cardoso, mas havia muita educação, professor universitário. Aí ele assumiu o governo. E nesse governo de Fernando Henrique Cardoso, com seus ministros, principalmente da Fazenda, eles se colocaram no Brasil quase que numa linha boa, muito boa, com relação à direita brasileira e mundial, principalmente Estados Unidos, que eram mais interessados pelo Brasil e vice-versa. Chegou até a ponto, no governo Fernando Henrique Cardoso, de, na economia, por decreto, fazer o dólar ficar 1 por 1. R$1 valia $1 e vice-versa. Ou quem não queria? Você fazia viagem para os Estados Unidos ou para a Europa tranquilamente. Se você tinha R$10.000, você ia na casa de câmbio ou no banco e comprava $10.000. Então, o Fernando Henrique Cardoso, nesta parte de ajuda financeira para o brasileiro, foi boa. Foi muito boa. Muito boa. Ele instalou o Plano Real no Brasil. Exatamente o que eu acabei de falar, eu já só antecipei do dólar, porque foi a maior verdade motivadora naquela ocasião, 1 por 1, e foi o Plano Real. Esse Plano Real começou a estabilizar e a fortalecer a parte de finanças do Brasil. Foi muito importante o Plano Real, né? A criação. E olha, vejam bem, que quem foi sucessor de Fernando Henrique Cardoso? Nessa história que eu acabei de falar, resumida, desculpe, foi exatamente o Lula. Que nas outras eleições anteriores, até do Fernando Collor, o Lula competiu sem se eleger. Aparecia ele lá, Lula, porque ele fazia discursos com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de São Paulo, o ABC paulista. Ele era uma criação do Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele aprendeu a arte de fazer discurso, de oratória, lá, pessoalmente, lutando. Não tem um dedo na mão, mas esse dedo foi cortado por uma serra, algo assim, não sei exatamente. Mas era um trabalhador vindo lá da onde que veio o Lula, lá do Nordeste. Muita gente conhece a história dele. Era uma família muito pobre, que foram se instalar lá no ABC. Ele trabalhando na Volkswagen do Brasil. E como foi o E governo os dele? irmãos dele, que a família dele lá, de irmãos pelo menos, vieram também morar na região do ABC. Pode falar. Como foi o governo do Lula? Olha, o Lula governou, na verdade, por 8 anos. Ele foi reeleito. Foi. Depois de toda essa pancadaria que eu falei aqui, de Costa e Silva, Ernesto Geisel, Carrasco Azul Médici, João Figueiredo, e etc., José Sarney, Fernando Collor, que culminou com o governo de Fernando Henrique Cardoso, bom. Entrou Lula, que todo mundo ia por causa do discurso dele, que ele sabia agradar os mais humildes. Mas ele teve uma excelente performance e competência. O governo dele durou 8 anos, ele foi reeleito. Dos 4, dos 8 anos. Então o que tinha a perder o Lula do que ele fez para o povo e melhorou a vida do pobre muito?
E muito em relação aos dias de hoje, que dá até medo de olhar na rua. As ruas de São Paulo são repletas de cabana, de cobertor nas esquinas, na calçada, A dormindo. pobreza, né? Pobreza absoluta para pessoas, famílias inteiras dormindo na rua, em grande parte por causa da situação da pandemia que o governo do Bolsonaro enfrentou, mas não soube enfrentar com coragem e liderança. Tem que ter punho forte para ser presidente da República, além de ajudar o povão. E punho forte e firme, não se acovardar diante da morte e muito menos brincar com uma pandemia desse tamanho. Milhares e milhares de pessoas mortas. E isso foi absurdamente evidente, a falta de liderança do senhor Bolsonaro. Por quê? Porque é a hora que a pessoa tinha que pegar a rédea firme, passar coragem para o povo, dar oxigênio, não sei de onde vai buscar, não interessa, são 210, quase 215 milhões de pessoas com medo, apavorado, porque ainda não tinha vacina no início. E depois com muito esforço de querer dar remédio que a gente não conhecia, não sabia nem que faz efeito, nenhum médico receitou, só se fosse algum médico que não conhecia medicamento, cloroquina e essas coisas. E aí precisava de vacina, que imediatamente a China fez, porque a pandemia veio de lá. Mas o que a gente mais precisa nessa hora é de dirigente forte, que mostre força, demonstre coragem e ajude seu povo. E no início nós não vimos isto no senhor Messias Bolsonaro. Que belo Messias. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu, mudando um pouquinho, né? Só fazendo assim uma... À vontade. Eu vi um vídeo onde o Lula falava que o Estado não pode ser... o Estado é laico. E as pessoas estavam, na verdade, os comentários, julgando ele. Imagina, ele não tem religião. E ele quem? O Lula estava fazendo uma apresentação dizendo que o Estado tem que ser laico. E realmente, o Estado tem que ser laico. Veja bem, num país... qualquer um de nós sabe que quem manda nisso é a Constituição de 88, promulgada por Ulisses Guimarães. E eu me lembro disso perfeitamente. E conhecendo uma boa parte da nossa Constituição, eles colocaram o Brasil como um país laico. Aqui convergem todas as religiões, tem que conviver em paz. Em paz, em harmonia. Todas. Não é proibido. Toda religião com bons costumes, ela é aceita. O que ocorre com os países que não são laicos? O que ocorre com países que não são laicos, eu posso dar exemplo, como o Irã, onde o chefe da igreja é o mandatário principal do país, então ele é mandatário em cima da religião dele, islâmica. E assim vai em outros países que não são laicos. A própria Rússia não é laica, não é laica. Ela tem a igreja ortodoxa cristã russa. E é ele que manda lá, o patriarca deles. Não tem outras religiões que se instalam realmente, lá. Um país que não seja laico, o povo é prejudicado em função da diversidade religiosa existente. Eu tenho que falar que isso é um problema muito de educação desde criança, hein? Porque se a sua família, ou a minha família é católica, como a minha é, ou a sua família, evidente que você vai seguir a linha religiosa dos teus pais, teus avós, em termos de oração, e na missa, ou a pessoa, por ser laico, o país tem a liberdade, todos nós, e a qualquer hora,
e frequentar outra igreja. A religião que você quiser. Pode mudar de religião. Isso, é livre. Exato. Absolutamente livre. Até é verdade que nenhuma religião pode obrigar uma pessoa a ficar lá, a frequentar só lá. E agora? Voltando ao assunto das eleições. E agora nós estamos numa luta. Por quê? Eu nem falei isto, mas vou falar agora porque eu deixei de propósito. Depois do Lula, ele, com o que ele já tinha conseguido de forças políticas para ele, força do popular, do povo, a favor do Lula, nos mandatos dele, ele colocou a Dilma Rousseff como candidata à presidência da República que ganhou. Mas, como ela deu muitas pedaladas, que é chamado quando um presidente faz sem responsabilidade, tirando verbas e jogando verba para outros lugares, chama de pedalada fiscal. E acusaram a Dilma, e provaram, né? E fizeram impeachment da Dilma Rousseff. Então, essa ficou manchado a história do Lula para surgir nessa altura, nós já estamos falando agora de pouco tempo atrás, que vocês conhecem, a maioria conhece, né, da história da Dilma Rousseff, que realmente foi um governo fraco, do meu ponto de vista, e ainda teve impeachment porque ela teve crime de responsabilidade em termos de orçamento do país, desviando verba para locais, outras áreas que ela não podia. Isso é pedalada fiscal. Para outros países, né? Inclusive corre-se até informações aí de que o próprio Lula também beneficiou outros países como Nicarágua, Venezuela e outros países aí, inclusive da África, com governos ditatoriais. Aí é uma banana, né, porque não recebeu de volta o dinheiro. Aí eu estou conversando isso como um comentário. Não tira aqui o que o Lula implantou no Brasil. Se a gente tinha lembrado do ProUni, ali dentro do governo, é tanta gente que aproveitou, pessoas pobres que puderam se formar nas universidades e por aí fora do Brasil também. Muitos estudantes, onde aproveitaram para aprender uma língua dos Estados Unidos ou de outro país, patrocinado pelo governo do Lula. E a questão das cotas raciais, nossa, foram muitas coisas. Em todos os sentidos, eu falo, por isso que eu estou até terminando já aqui de falar apenas da minha experiência como cidadão, trabalhador e eleitor. Então eu lia a respeito das pessoas que eu ia votar. Por isso tenho esse conhecimento. Não que eu não sou político. Então, o último foi a Dilma Rousseff, que deu problema das pedaladas e houve um aproveitamento de outras pessoas. Por exemplo, eu pergunto agora, como é que surgiu e como é que ficou conhecido o Jair Messias Bolsonaro? Ele se candidatou depois da Dilma Rousseff e começou a fazer seus discursos aí de campanha. Eu não conhecia Jair Messias Bolsonaro, só que um dia, assistindo um comício dele, que foi exatamente aquele de Juiz de Fora, eu vi como milhares viram, através da TV, um cara ir dar uma facada nele. E aquilo impressionou. Por que impressionou? Muito. Impressionou muito, porque o brasileiro vive assim, em cima da corda bamba. A miséria no Brasil é muito grande para o tamanho do país, pela riqueza do país, que não pode todo o dinheiro ser canalizado para boiada, venda de carne ou venda de grãos. Tem que cuidar do povão, com escola, né? Principalmente. É aí que se cria os melhores, quando ele vai cedo para a escola. Quando eu digo cedo,
7 anos de idade. Ou até menos, 6 anos. Pré-escola também. E dizia Leonel Brizola, que foi um dos candidatos, queria ser presidente, mas ele teve uma boa ideia quando ele foi governador do Rio de Janeiro. Implantou a escola do dia inteiro. A criança entrava lá de manhã, 8 horas, 7h30, e só saía às 5 da tarde. E essas escolas foram, diversas delas, em diversos lugares do Rio, que acabaram. Mudou. Desconheço porque acabaram. E sobre... Então veja que nas histórias do Brasil aparecem algumas pessoas, que nem aquele outro Sérgio Cabral, que era governador do Rio. Pô, se fosse pegar de prisão direto, o cara ia ficar preso mais de 100 anos, que está preso. Então, o Bolsonaro era quantos anos na política? Bom, que eu saiba, na política, nenhum ano. Perdão, ele era deputado federal. Ele ficou lá uns 16 anos, mais ou menos. Ou mais. Tudo bem. Mas eu não a conhecia. O camarada deputado federal, nunca escutei falar desse cara. Eu só vi uma vez na televisão, que estavam lá filmando na Câmara dos Deputados, e cada um chegou um minuto lá que podia mandar uma mensagem, e aí eu vi um cara que eu não conhecia, que era depois o Jair Bolsonaro, falando que enobrecendo tal de General Brilhante Ultra, general, se não me engano, Brilhante Ultra, que foi um tremendo de um sujeito fazendo gravíssimas terror em cima de pessoas que prendiam naquela época da ditadura. Ele foi o rei dos torturadores, Brilhante Ultra. E o Bolsonaro fez homenagem pro cara, eu vi na TV. Foi a primeira vez que eu vi esse Jair Bolsonaro. Porque eu achei estranho, como é que esse cara lá dentro fala depois de tanto tempo sobre ele. E depois vi nesse comício de Juiz de Fora, que o cara lá, um doido, que chamam ele de doido, né? O que deu a facada, e que aquilo levou a moral desse Jair Bolsonaro lá para cima. Porque ele estava numa situação tão grave, Dilma Rousseff com impeachment, Collor com impeachment, recentemente vindo de uma revolução que começou em 64, foi até 85. E na hora que a gente vê um cara daquele levando uma facada, vivo, bom, o cara caído pesado, voltando do negro. O resto, eu sei que vocês conhecem, porque é recente, da grande covardia deste homem com relação à pandemia, que a pessoa tem que ser forte, mesmo que morra, e ele não sei que força era aquela, porque de salvar ele não salvou ninguém. Então, no início, ele deu chance para que muita gente pegasse a tal Covid, coronavírus, e morresse. Vizinho, parentes, milhares de pessoas. E eu só poderia dizer nesse instante, com tudo isso que eu falei aqui, relacionado, e até pouco, eu podia falar muito mais, mas não posso, eu voto no Lula, em tudo isso que eu falei. E mesmo pegando toda essa gente aqui, os últimos aí, desde 64, quem que eu escolheria? Eu escolheria o Lula para votar. Porque o cara era pobre, ele se fez sozinho. Se os caras roubaram lá, o cara que ele pôs lá dentro, paciência, roubaram e foram presos. Então, eu faço uma sugestão a quem tenha dúvida, neste instante, votem no Lula. Bolsonaro não foi muito fraco.